Na próxima semana nós teremos mais uma rodada das competições da UEFA, Champions, Europa e Conference League. O fim de semana que antecede essa semana geralmente é um pouco mais dividido. O sábado ele é muito cheio, com a maioria dos times da Champions que a gente adora acompanhar, né, os favoritos que a gente gosta. E o domingo ele é um pouco mais vazio. Porém, dessa vez, eles conseguiram mesclar bem. Pegaram os times que jogam ali na quarta-feira, para ter um tempo de descanso, e colocaram também no domingo. Isso facilita, vai deixar um domingo bem agradável. Não vai ser tão lotado como o sábado, mas vai ser um domingo administrável, né? Dá para descansar e também dá para a gente buscar as nossas oportunidades. Nos favoritos, os principais destaques de hoje, nós temos o Real Madrid enfrentando um adversário difícil, o Raio Vallecano, dentro de casa. O Liverpool visita o Luton Town, que é um adversário acessível, né? E o Liverpool tem que cumprir essa tabela e fazer os 3 pontos. O Sporting pega o Estrela da Amadora, em Portugal, que também é um adversário que já se mostrou bem chato. Na Itália nós temos a Roma entrando em campo, tem clássico entre Fiorentina e Juventus. E no Campeonato Brasileiro temos as 3 partes da tabela envolvidas. Temos briga pelo título com Bragantino e Corinthians, que também tem envolvimento ali na fuga do rebaixamento em relação ao Corinthians. Tem Cruzeiro e Internacional, que brigam diretamente em relação à parte do rebaixamento. E tem Flamengo e Fortaleza, que disputam uma vaga na Libertadores. O Flamengo vem muito mal, vem com os desfalques, e o Fortaleza, depois da derrota para a LDU e também uma derrota em sequência para o Galo, tenta juntar os cacos para buscar uma vaga na Libertadores da América. Meu nome é Theo Borges, espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 5 de novembro. Começamos 1h30 da tarde no jogo entre Stuttgart e Heidenheim. O Stuttgart é uma das melhores equipes da competição, uma das sensações desse ano, mas infelizmente ainda está desfalcado do seu principal artilheiro, o Serhou Guirassy, que tem expectativa de retorno antes da próxima parada e da última parada de data FIFA desse ano, num jogo contra o Dortmund. Esse jogo, se eu não me engano, acontece no dia 11, tá? Isso é esperado, esse é o planejamento que a equipe médica do Stuttgart tem para o Guirassy, que sofreu ali uma lesão muscular. Tá fazendo muita falta e eu vou te contar como ele faz falta daqui a pouco, tá? Principalmente com números. Já o atual campeão da segunda divisão, o Heidenheim, não vive boa fase na Bundesliga, com apenas 2 vitórias em 9 jogos, ocupa a 13ª colocação, vem de 4 derrotas seguidas, mas apenas um desses 4 jogos foi em casa e mesmo assim perdeu para a equipe do Augsburg, perdeu de virada. O Heidenheim tem esse problema de não conseguir administrar as vantagens que constrói. Isso demonstra um pouco de imaturidade na primeira divisão. O Stuttgart vinha de uma derrota para o Hoffenheim, foi a primeira depois de muito tempo, mas conseguiu eliminar a Union Berlin na segunda fase da DFB Pokal. Nós temos aqui uma cotação de favoritismo para o Stuttgart de 1,65, mas sinceramente sem o seu artilheiro, nosso PDF de apoio, eu vou pedir o seu like nesse vídeo que me ajuda num tanto que você não tem ideia, né? Eu sempre esqueço, quando eu vou começar a falar do nosso jogos extras, que inclusive tem vários hoje, eu não vou começar a trabalhar 1h30 da tarde, eu vou começar bem mais cedo no domingo, como eu sempre faço, sábado e domingo eu começo bem cedo, e eu vou falar com vocês sobre esses jogos lá na parte extra. E quando eu chego lá, eu falo, opa, esqueci de pedir o nosso querido like. Faz diferença, né? Eu não gosto muito de ficar pedindo as coisas, mas faz muita diferença para o canal continuar crescendo, então se você quer saber alguma maneira de me ajudar, deixar o like no vídeo é uma das melhores maneiras que tem. Tá bom? Se você quiser assinar também o canal para ser membro e ter acesso aos benefícios, principalmente ao PDF de apoio, também já vai me ajudar muito. E não esquece de se inscrever também, porque beirando os 40% das pessoas que assistem o meu conteúdo não são inscritos, né? As pessoas são recorrentes e elas não se convertem em inscritos, então fica o convite para você participar aqui do nosso canal diariamente. Tá bom? Utilizando o PDF de apoio, é óbvio que o Stuttgart tem números melhores fora de casa. O Stuttgart é a terceira equipe no campeonato. Tem o artilheiro da competição que não vai jogar, mas eu sinceramente estou achando essa cotação muito baixa, tá? O Stuttgart saiu na frente em todos os jogos que fez fora de casa, mas o Heidenheim também saiu na frente em todos os jogos que fez dentro de casa. Só que ele venceu apenas 50% deles. O Heidenheim, ele tem essa mania, esse problema de todas as vezes que ele abre o placar, que ele sai na frente, ele começa a ter complicações. Ele tomou um empate, mas acabou conseguindo fazer o 4-2. No jogo contra o Union Berlin, ele só venceu. Não tomou nenhum empate. No jogo contra o Augsburg, novamente ele esteve na frente do placar e permitiu ao Augsburg uma excelente virada. Tá? Então toma cuidado, porque isso mostra um pouco de imaturidade. Não é à toa que o Heidenheim vem sofrendo gol em praticamente todas as partidas. O Stuttgart também não falhou em marcar em nenhum jogo, mas como eu falei,
está sem o seu principal artilheiro. O primeiro tempo das duas equipes são bons, né? Não dá para tirar aqui nada de muito relevante em relação a uma superioridade de uma equipe ou outra, mas no segundo tempo nós temos, principalmente pelas cores, uma quantidade maior de derrota do Heidenheim e uma quantidade também de gols sofridos maior do que no primeiro tempo. Lembrando que a quantidade de gols sofridos do Heidenheim e do Stuttgart no segundo tempo são muito parecidos, tá? Então, toma um pouco de cuidado, porque o que o Stuttgart tem a mais é vitória, mas não necessariamente o Stuttgart acaba sendo uma equipe muito boa defensivamente, é uma equipe um pouco mais kamikaze na segunda etapa. Em relação ao mercado de gols, em 75% dos jogos do Heidenheim em casa nós tivemos o over 2,5 e daí para mais, teve jogo com 3,5 e tudo mais, e o Stuttgart também. Então um jogo com uma expectativa para gols. Qual que é o problema? O artilheiro da equipe, o Serhou Guirassy, que foi responsável por 14 gols da equipe até agora, e o artilheiro da Bundesliga na frente do Harry Kane, não vai jogar. Tem uma lesão muscular e, como eu falei, a expectativa de retorno é contra o Dortmund no dia 11. Não sabemos se ele vai conseguir voltar. Se ele não conseguir voltar contra o Dortmund, só depois da última data FIFA do ano. Então, nós temos um desfalque muito importante, porque se o Guirassy fez 14 gols e o Stuttgart tem 27 gols marcados na competição, o Guirassy marcou mais de 50% dos gols do Stuttgart. E por mais que o Deniz Undav tente chegar perto, faltam números aqui para o Undav, que é um bom atacante até, mas não tem uma agilidade e um pivô tão bom como faz o Guirassy. Então, na minha opinião, o Stuttgart perde muito na parte ofensiva. Se você é um trader por aqui, é um jogo para ter um pouco de atenção, porque as duas equipes têm muita iniciativa. E quando a gente tem muita iniciativa por parte das duas equipes, é difícil encontrar um momento de muita superioridade de uma equipe em relação à outra. Mas, se o Heidenheim conseguir se impor dentro de casa, é provável que essa cotação do Stuttgart tenha campo para corrigir. E quando a gente fala de correção de preço, a gente está falando de exchange. E se você não sabe o que é uma exchange, uma bolsa esportiva, eu vou deixar aqui embaixo o meu curso para você aprender tudo sobre uma bolsa esportiva, principalmente sobre a Betfair, que é a bolsa esportiva que utiliza a maior bolsa esportiva do mundo. E também vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever e ganhar R$200 de bônus, tá bom? Esse curso vai te levar do iniciante até o avançado e ele é totalmente gratuito. Se você é um punter e pretende fazer alguma entrada antes do jogo começar, muita cautela, porque o Stuttgart é favorito, mas sem o Guirassy ele acaba perdendo um pouco desse favoritismo. E o Heidenheim também tem muita iniciativa dentro de casa, conhece os atalhos do seu campo, tá? Então eu não compraria esse favoritismo do Stuttgart. Eu acho que o Stuttgart tende a se complicar por aqui. Eu gosto de pensar no mercado de gols, gosto de pensar no over 2,5, principalmente porque o Heidenheim ele costuma abrir o pré-jogo. Gostaria de uma cotação um pouco mais valorizada durante a partida. Você vai encontrar isso principalmente ali do meio para o final do primeiro tempo. Também dá para pensar num cenário de ambas marcam. Por mais que o Guirassy não esteja presente, é muito provável que o Heidenheim permita oportunidade aqui para a equipe do Stuttgart. Mas também gostaria de uma cotação um pouquinho mais alta. No mesmo horário, na Inglaterra, o Liverpool visita o Luton Town, que é um dos piores times da Premier League esse ano, e que joga num estádio pequenininho que fica ali na parte de trás de algumas casas, num bairro bem pequenininho. E o Liverpool tem a chance de colar no líder Tottenham em caso de vitória, e é esperado, sim, que o Liverpool vença por aqui. Como mandante, o Luton tem 4 jogos, 1 empate e 3 derrotas. Não é uma equipe que sofre tantos gols, sofreu apenas 6 gols por aqui, mas é uma equipe que tem muita dificuldade de marcar. Como visitante, o Liverpool só venceu 2 de 5, perdeu 1 e empatou 2. E apesar de ter um ataque com grandes nomes, defensivamente falando, o Liverpool vem sofrendo bastante gol. O Liverpool tem tido dificuldade para ter o protagonismo do jogo, principalmente no primeiro tempo. Não faz bons primeiros tempos, não sai na frente do placar com tanta frequência. Em apenas 20% dos jogos que fez fora de casa, não falha em marcar, mas também não falha em sofrer. Sofreu gol em todos os jogos. Assim como o Luton Town, sofreu gol em todos os jogos, mas é uma equipe que já falhou em marcar um pouco mais. Perceba que o Liverpool tem uma média de quase 1,5 gols sofridos por jogo. Quando a gente pega os últimos jogos do Liverpool, o Liverpool sofreu gol contra todas as últimas equipes que enfrentou, incluindo o Lask na Europa League e o Bournemouth agora na Copa da Liga Inglesa. Então é uma equipe que tem sido bastante vazada. E essa questão de não sair tanto na frente do placar preocupa, principalmente para você que é um trader, tá? Nós não temos bons primeiros tempos, nem segundos tempos do Luton Town. O Liverpool acaba melhorando um pouco na segunda etapa, tá bom? Se você é um trader por aqui, nós temos balanças de análise diferentes. Se você olhar somente para os números, principalmente do que o Liverpool vem apresentando fora de casa, você vai ficar um pouco ressabiado. O Liverpool não vem abrindo o placar, o Liverpool não vem dominando os jogos, principalmente no primeiro tempo. Agora, se você levar em consideração a fragilidade do Luton Town, o que o Luton Town tem a oferecer de oportunidade para o Liverpool e o que o Liverpool, com o elenco que tem,
com uma qualidade bem discrepante em relação ao Luton Town, pode fazer com esse adversário mais frágil, você já vem com o pensamento de que o Liverpool pode ter mais facilidade. Então a gente poderia ter duas análises diferentes. O que eu te aconselho, quando a gente tem essa divisão, onde os números levam para um lugar e a expectativa pelo peso da camisa leva para outro lugar, é que você traga esse jogo pro ao vivo. Você não tome nenhuma decisão precipitada, porque não tem nada melhor do que observar o que está acontecendo no jogo para de fato saber o que está acontecendo, né? Não adianta a gente querer adivinhar tudo, não adianta a gente querer acertar sempre o cenário. Então, se você é um trader por aqui, espera. A cotação é de 1,22. O mercado ele já mostrou confiança no Liverpool. Em uma exchange, como na Betfair, você vai ter essa cotação próxima de 1,30. Se o Liverpool confirmar o favoritismo com uma boa imposição, fazendo um jogo no primeiro tempo diferente do que ele vem fazendo nos últimos jogos, essa cotação ela vai andar de lado, ela vai se mostrar estável, ela vai demonstrar uma confiança maior do mercado. E com isso a gente pode trabalhar a favor do Liverpool sem nenhum problema durante vários minutos e a cotação provavelmente não vai se mexer, tá bom? Agora, se você encontra um Liverpool tendo dificuldade, se você encontra o Luton Town com o apoio da torcida se expondo, criando perigo, criando bola aérea, e mais uma vez o Liverpool demonstra que não está conseguindo se impor na primeira etapa, aí é melhor ficar de fora. Esteja dentro do mercado quando o favorito mostrar para você que é melhor você estar dentro do mercado. Esteja fora quando o contrário acontecer. Se você pretende fazer alguma entrada pré-jogo, eu sinceramente prefiro te desencorajar, apesar de acreditar na vitória do Liverpool por aqui, e talvez até para um placar elástico, eu prefiro esperar o jogo começar para você confirmar esse favoritismo. Se depois do jogo começar você perceber um Liverpool massacrando o Luton Town, você pode até pensar no handicap asiático, numa vitória do Liverpool por mais do que um gol de diferença. Agora, se você encontrar o Liverpool com dificuldade, é melhor você esperar uma valorização dessa cotação para pegar uma vitória do Liverpool lá no início do segundo tempo, ou quem sabe até o Liverpool sofrendo o gol de novo, porque ele vem sofrendo de todo mundo, e o Liverpool tendo que buscar uma recuperação, uma virada, como já aconteceu, se eu não me engano, contra o Newcastle, contra o Wolverhampton. Então, se o Liverpool sair atrás do placar, é uma oportunidade também para você buscar talvez uma dupla chance por aqui. Dá para pensar no cenário de gols? Dá, mas não com essa cotação. De preferência com uma cotação um pouco mais valorizada. Às 2 horas da tarde na Itália, a Roma enfrenta o Lecce dentro de casa com uma cotação próxima de 1,60. Talvez numa bolsa esportiva você vai encontrar essa cotação próxima de 1,70. A Roma é uma das equipes mais difíceis da gente criar um cenário, porque a gente nunca sabe o que se passa na cabeça do Mourinho. O Mourinho é um treinador que gosta muito das competições de mata-mata. A Roma enfrenta agora, na Europa League, fora de casa, na quinta-feira, o Slavia Praha fora de casa, já venceu o Slavia em casa, tá relativamente bem encaminhada na competição. Na Série A italiana, a Roma vem de uma derrota para a Inter, que foi assim, vexatória, não foi nem pelo placar, mas pela forma que foi. A Inter dominou praticamente 90 minutos de jogo. A Roma não fez absolutamente nada, parecia que tinha vindo para o estádio da Inter apenas para empatar. E acabou perdendo. Geralmente quem vem para empatar perde, né? Mas os últimos resultados da Roma não foram ruins. Só que Frosinone, Servette, Monza, Cagliari não foram adversários assim tão difíceis. O Lecce ocupa a 11ª colocação, tem um ponto apenas abaixo da Roma. E apesar de não ter vencido nenhum jogo como visitante, o Lecce enfrentou a Juventus e deu um trabalho danado, porque a Juventus só conseguiu vencer por 1-0. Empatou com a Udinese está em má fase. Empatou com o Monza, que é uma boa equipe. E empatou fora de casa com a Fiore. Ou seja, dos 4 jogos, só perdeu um e perdeu para a Juve, que é hoje, na minha opinião, por mais que a gente não goste de dizer isso, mas tem que aceitar, né? Porque a Juventus disputa praticamente 1 ou 2 competições apenas, uma das favoritas ao título. Utilizando o PDF de apoio, visualmente falando, a Roma impressiona, né? 60% de vitória, 80% das vezes saiu na frente do placar, ficou sem sofrer gol em 60% dos jogos, não deixou de marcar em nenhuma partida. E o Lecce decepciona. Nenhuma vitória, 25% das vezes apenas saiu na frente do placar, sofreu gol em todos os jogos. Porém, a gente conhece a Roma. Quem trabalha a Roma sabe que é uma equipe tinhosa. Quando está na frente do placar, apesar de sofrer ali alguns ataques perigosos, tudo bem, a Roma até consegue administrar. Mas até fazer o primeiro gol, a Roma tem bastante dificuldade. Ainda assim, a Roma tem uma média de gols marcados próxima de 3 gols por jogo e tem uma defesa sólida. Faz um primeiro tempo bem mais aceitável do que o seu adversário e também tem um segundo tempo mais aceitável. Então aqui nós vamos vir com o benefício da dúvida, que é o nosso melhor amigo no trade e nas apostas, né? Não tem nada melhor do que você vir com o pé atrás falando, olha, não vou criar expectativa. Eu sei que a Roma tem bons números, bem melhores do que o Lecce, mas eu também sei que a Roma gosta de se complicar. É um time que tem dado mais atenção a mata-mata do que pontos corridos. Então, sinceramente, a gente pode
esperar o jogo começar para confirmar. Se a Roma, com uma cotação próxima de 1,70, massacrar o Lecce no primeiro tempo, é tudo que a gente quer. Pode ter certeza. Estaremos a favor da Roma ou contra o Lecce. Vamos aproveitar essa movimentação de mercado com toda certeza e de preferência para pegar o primeiro gol da Roma. Agora, se essa expectativa for só uma expectativa, se a Roma não demonstrar essa superioridade toda, eu vou ficar de fora do mercado. Eu não trabalho contra o favorito, então eu vou ficar de fora do mercado. Porque é muito provável que, ao ter um time de camisa contra um time que não tem tanta camisa assim dentro de campo, mesmo a Roma não apresentando toda uma imposição, ou mesmo a Roma sofrendo alguns ataques, o mercado ele tende a ser mais paciente. Sabe quando o mercado ele se faz de sonso? Ele tá vendo que a Roma não tá jogando bem, ele tá vendo que o Lecce tá criando contra-ataque, tá finalizando, mas ele fica lá assim, ó. Não sei. Ele sabe. Ele sabe que a Roma não tá bem. Mas é o quê? É a questão do peso da camisa. E é por isso que, às vezes, você que trabalha contra o favorito, tá desenvolvendo método contra o favorito, se você não entrar num momento onde o mercado inteiro quer subir a Roma, andorinha sozinha não faz verão. Então você vai ficar ali martelando, querendo subir, e o mercado vai ficar, ó. Não tô vendo isso não. Não, o Lecce não tá finalizando não. Isso é um sonho, eu tô sonhando. Cuidado, tá? Então muita cautela nessa movimentação de preço do favorito, principalmente contra ele. Se você é um Panther por aqui, dá pra pensar no cenário de gols? Os últimos jogos entre eles nós tivemos 1-1, 2-1, 3-1, 4-0 e 1-0. Em apenas uma situação, nós tivemos um jogo com apenas um gol. Então, na minha opinião, dá pra gente pensar no cenário para 2 gols por aqui. O mercado ele não tá tão baixo. Isso significa que pro meio do primeiro tempo essa cotação vai ficar um pouco mais interessante. Não duvido que a gente possa ter as duas equipes marcando por aqui. O mercado duvida. Olha que tá com uma odd bem interessante. 1-1, 2-1, 3-1. Os últimos 3 jogos aconteceu. Porém, eu prefiro trabalhar num cenário de over 1,5 gols. Tá? Dá pra pensar no empate anula da Roma? Dá pra pensar. Dá para pensar numa dupla chance da Roma se o Lecce estiver na frente do placar? Se a Roma estiver martelando muito e criando bola aérea, também dá. Mas, sinceramente, eu ficaria com o over 1,5 ao vivo. Às 16 horas, no Brasileirão, o Fortaleza enfrenta o Flamengo dentro de casa. O Flamengo vem de uma derrota de virada como mandante, porém o jogo aconteceu em Brasília para o Santos. O Flamengo ficou sem o Gerson no início do jogo e depois perdeu o Bruno Henrique. Deve jogar o Pulga, Thiago Maia no meio e o Everton Cebolinha na esquerda, no lugar do Bruno Henrique. O Fortaleza, depois de perder infelizmente a final para a LDU nos pênaltis, parecia que o Fortaleza já estava com as mãos na taça, e o futebol tem dessas, né? Um pênalti perdido e depois o Fortaleza acabou por perder o título. E logo após foi enfrentar o Atlético Mineiro na sua nova casa, na Arena MRV, e também perdeu por 3-2. O Galo vem muito forte na sua nova casa. Já são 4 derrotas seguidas do Fortaleza, considerando, obviamente, que essa derrota para o LDU nos pênaltis foi uma derrota, né? Então, no caso, foi um empate. Mas derrota para o Vasco, derrota para o Bahia. 2 jogos onde o Fortaleza já estava com a cabeça no Uruguai para enfrentar a equipe da LDU. Empatou com a LDU, perdeu nos pênaltis e também perdeu para o Atlético. Então acaba sendo um Fortaleza ainda magoado, tentando juntar os cacos, mas que precisa olhar para frente, porque a equipe está na 9ª colocação, não corre risco de rebaixamento, mas precisa alçar voos maiores, né? Fortaleza é aquela coisa, se você está sempre chegando, uma hora você vai ganhar. Fortaleza nesse momento está na zona de Sul-Americana, mas dá para o Fortaleza ainda brigar por uma vaga na Libertadores. Tem muitas rodadas ainda. O Fortaleza ainda tem um jogo atrasado contra a equipe do Botafogo, então são 9 jogos pela frente. O Fortaleza pode sim ainda brigar pela Libertadores. O Flamengo também vai em busca da Libertadores. Brigar por título pelo Flamengo é um cenário apenas para os matemáticos, que ainda colocam chances para o Flamengo. Do jeito que o Flamengo está jogando, é muito difícil pensar em título, então o foco do Flamengo é a Libertadores. Utilizando o PDF de apoio, a gente consegue ver que o Fortaleza tem 57% de vitórias dentro de casa. É um time que sai na frente com bastante frequência, que tem bastante iniciativa, falha em marcar em relativamente poucos jogos e fica sem sofrer gol em quase 40% das partidas. O Flamengo é um dos melhores visitantes da competição. Não tem um número de vitórias tão elevado como o Fortaleza em casa. O Flamengo disputou 2 jogos a mais fora, mas o Flamengo sai tanto na frente quanto o Fortaleza. É um time de iniciativa. Também marca bastante gol, marcou até mais do que o Fortaleza dentro de casa, porém é uma equipe que sofre com muito mais frequência e sofre uma quantidade também muito maior. Enquanto o Fortaleza consegue manter uma média abaixo de um gol por jogo, o Flamengo passa de 1,5 gols sofrido por jogo. No primeiro tempo, nenhum grande destaque por aqui em relação ao número de vitórias, porém o número de derrotas das duas equipes é baixo e o número de gols marcados pelo Flamengo é o dobro
da equipe, mais que o dobro da equipe do Fortaleza. Então é um Flamengo mais agressivo. Por mais que o Pedro esteja em boa fase, o Bruno Henrique esteja suspenso, o Gabigol que não está jogando absolutamente nada, o Flamengo tem produzido ofensivamente. No segundo tempo, o Fortaleza já tem números ofensivos bem melhores, já tem bem mais vitórias, o dobro do que o Flamengo, mantém o número de derrotas coerente e baixo. Já o Flamengo tem uma dificuldade imensa de se defender, chega a 17 gols sofridos na segunda etapa e chega a quase 45% de derrota. Então é um momento onde o Flamengo tem mais dificuldade para se defender. Apesar de ser um time bom na bola aérea e agora com o Tite provavelmente mais treinado na bola parada também, o Flamengo não é um dos times que mais marca, mas pelo menos nesse confronto direto, é uma equipe que mais se destaca nesse fundamento. Se você é um trader por aqui, eu não consigo nem posso te dar algum tipo de embasamento para você ver mais focado de um lado ou de outro. É um jogo para aplicarmos o nosso querido benefício da dúvida. Espera o jogo começar, trabalha com uma boa leitura de jogo, sem levar o nosso viés ou a expectativa prévia tanto em consideração. É um jogo para correção de preço. Se você é um punter por aqui, dado a necessidade de vitória das duas equipes, porque o Fortaleza está magoado, mas precisa vencer e vai reencontrar a sua torcida agora dentro de casa, que provavelmente vai abraçar e apoiar a equipe, porque o Fortaleza fez sim uma excelente campanha na Sul-Americana e perder nos pênaltis, infelizmente, é normal, né? Nos pênaltis acaba sendo uma grande loteria. O Fortaleza vai ter sim um grande apoio da torcida e o Fortaleza dentro de casa sabe jogar contra o Flamengo. No último jogo que fez em Fortaleza foi 3-2 para a equipe da casa. O Flamengo tem bastante dificuldade de enfrentar a equipe do Fortaleza quando viaja. Então eu tô mais empenhado em trabalhar mercado de gols por aqui, mesmo com a ausência do Bruno Henrique. Gosto de pensar no cenário mínimo de over 1,5. Não duvido que a gente possa ter o 2,5 por aqui também, porque como é um jogo de necessidade, mesmo empatado no final as equipes vão para cima. E não duvido que a gente possa ter, assim como no jogo do Santos e assim como no jogo do Fortaleza contra o Atlético Mineiro, ambas marcam sim, tá? Necessidade extrema, pressão para os dois lados e o apoio muito maior, obviamente, da torcida na parte do Fortaleza. O Fortaleza sabe jogar no contra-ataque e se estiver na frente do placar, pode punir a equipe do Flamengo por aqui. E o Flamengo acaba por ser veloz também, se estiver na frente do placar, pode aproveitar. O Cebolinha no lugar do Bruno Henrique. O Cebolinha não está numa grande fase. Na verdade, acho que nunca se encontrou no Flamengo, mas acaba sendo um jogador bem veloz e pode aproveitar a oportunidade se o jogo estiver desempatado. Tá? Então, gosto de pensar no cenário de 2 gols, não duvido no cenário de 3 e também acredito que as duas equipes possam marcar por aqui. No mesmo horário também no Campeonato Brasileiro, o Bragantino enfrenta o Corinthians. O Bragantino agora luta pelo título, oficialmente. Depois da vitória do Palmeiras contra o Botafogo, o Bragantino ficou a 4 pontos do líder Botafogo e também tem um jogo a menos contra o Flamengo, assim como o Botafogo. Então a situação do Bragantino, talvez diferente até da do Palmeiras, dependendo do resultado desse jogo contra o Flamengo, né, que vai acontecer lá no final, o Bragantino tem até mais chance. É óbvio que a gente tem sempre a ideia de olhar para o Palmeiras como um time mais preparado, mas o Bragantino vem fazendo um excelente campeonato. São 15 vitórias em 30 jogos, 5 derrotas apenas. Foi a equipe que menos perdeu no Campeonato Brasileiro. Menos do que o líder e menos também do que o vice-líder Palmeiras. Dentro de casa, o Bragantino perdeu apenas 2 partidas e vai enfrentar um Corinthians que não perdeu nas últimas 6 partidas consecutivas. Não vem fazendo excelentes jogos com o Mano Menezes ainda, mas já é um time que passou a não perder. 1-1 contra o Flamengo, 3-3 contra o Fluminense, 1-1 contra o América, venceu o Cuiabá fora de casa, empatou com o Santos em casa num jogo polêmico, onde poderia ter vencido, e venceu o Atlético Paranaense por 1-0 na sua casa. O Bragantino vem de vitória contra o Goiás, uma vitória importantíssima. Perdeu para o Atlético Mineiro em casa, mas nos últimos 10 jogos tem 7 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. É uma equipe muito, muito sólida. Com o PDF de apoio, a gente consegue perceber o grande calcanhar de Aquiles do Corinthians, que é jogar fora de casa. Infelizmente, o Corinthians fora de casa nesse campeonato tem apenas 3 vitórias e tem uma dificuldade maior de marcar gols. Porém, mesmo tendo dificuldade fora de casa, o número de vezes que o Corinthians foi o primeiro a marcar foi o mesmo que o Bragantino em casa. E olha que a gente tem esse estigma de que o Bragantino começa muito bem os jogos, que coloca pressão nos adversários. Então, é um Corinthians que mesmo não vencendo tanto, consegue desempenhar um bom papel, pelo menos no início, fora de casa. O número de gols marcados pelo Bragantino é maior, o número de gols sofridos pelo Bragantino é menor, o primeiro tempo do Bragantino é visivelmente melhor, com mais gols marcados e menos gols sofridos. Porém, o Corinthians também marca uma quantidade significativa de gols, então não pode ser descartado. E no segundo tempo a gente consegue perceber uma queda de produção muito grande do Corinthians. O time chega a 40% de derrota, chega a 11 gols sofridos e marcou apenas 4. É o pior momento, sem dúvida, do Corinthians no jogo.
É uma boa equipe de bola aérea, que marca bastante gol de cabeça, mas que tem sofrido também muito nesse fundamento. O Bragantino não é a melhor equipe de bola aérea, não sei se ameaça tanto o Corinthians, mas é bom ficar de olho nessa questão. Se você é um trader por aqui, o mercado ele criou uma expectativa e colocou o Bragantino bem mais favorito, espera do Bragantino, que luta agora pelo título, bastante motivação, bastante empenho, e sabe que a briga do Corinthians é para não cair nesse momento, né? Corinthians com 40 pontos, na minha humilde opinião, não está ameaçado, mas quanto mais pontos somar, melhor. Das últimas vezes que enfrentou o Bragantino, o Corinthians perdeu as últimas duas, em casa por 1-0 e fora de casa por 1-0, e das vezes que venceu o Bragantino, as 3 últimas, também foi por 1-0. Então é um jogo que tende a ser mais truncado, mais estudado. Eu tenho certeza que o Bragantino não quer golear o Corinthians por aqui. 1-0 basta para continuar brigando pelo título, e a mesma coisa o Corinthians, né? 1-0 acaba sendo goleada para somar mais 3 pontos e espantar de vez qualquer risco de rebaixamento. Então, se você é um trader por aqui, a primeira coisa é: qual é o comportamento do Corinthians? É um time que se fechou para contra-atacar? Chama o Bragantino para cima e deixa o Bragantino tomar conta do jogo? Se essa resposta for positiva, se esse for o estilo de jogo do Corinthians, se o Bragantino conseguir neutralizar os contra-ataques, ele vai se mostrar superior e dá para trabalhar alguma coisa aqui contra o Corinthians ou a favor do favorito. Agora, mesmo recuado, se o Corinthians consegue buscar o contra-ataque, ou se o Corinthians não faz um jogo recuado, faz marcação-pressão e atrapalha a criação de jogo do Bragantino, aí a gente vai ter provavelmente a cotação do Bragantino corrigindo. Se você é um punter por aqui, eu vejo valor nesse empate anulo do Bragantino, principalmente se você conseguisse pegar essa cotação um pouco mais alta. O problema é que o Corinthians, mesmo não vencendo tanto fora de casa, ele abre o placar com frequência. Então toma um pouco de cuidado, porque o Bragantino pode ter mais dificuldade, se ele estiver atrás do placar, para recuperar, para buscar um empate, porque o Corinthians tem o Cássio, que na minha opinião já faz tempo que é um dos melhores goleiros aqui do cenário brasileiro. Se fosse para te indicar alguma coisa em relação a gols, eu gosto de pensar no cenário de under gols. E eu não tô entendendo por que essa cotação do under 3,5 tá tão alta, próximo de 1,30. Sinceramente, eu não tô vendo esse jogo ter tantos gols assim. Pode acontecer? Pode. Já passei várias vergonhas aqui. É óbvio que as minhas análises, os meus cenários não são dicas de aposta, mas de vez em quando já aconteceu. Eu falo, olha, eu acredito num jogo truncado, o jogo acontecer 4-4, né? Mas 1,30 para um jogo como esse, que tem um histórico tão under, acaba sendo estranho. Né? Então, sinceramente, eu gosto de pensar assim no cenário de under 3,5 gols. Não duvido que a gente possa ter um under até 2,5, mas se fosse para trabalhar alguma coisa em under, eu não trabalho under, não gosto, mas se fosse para trabalhar, eu olharia para esse under 3,5 gols. Pra gente finalizar, não desanima não. Tá acabando, tá? É esse aqui, depois os jogos extras e a gente passa a régua. Às 17 horas, o Real Madrid enfrenta o Raio Vallecano, uma cotação de 1,30. O Real Madrid que renovou com um realmente muito bom, mas que vai enfrentar um Raio Vallecano chato, que está na 7ª colocação e como visitante é o 3º melhor visitante da La Liga, com apenas uma derrota. Tem mais gols marcados do que gols sofridos. Marcou gol também no Bernabéu. Não sei se naquela época o Real Madrid já jogava no Bernabéu. Acho que sim, né? Foi nesse ano ainda. Então é um Vallecano chato de se enfrentar. Quando a gente olha os números por aqui, a gente consegue perceber, olha só, o Vallecano ele sai mais na frente do placar fora de casa do que o Real Madrid, abre mais o placar, né? Ficou sem sofrer gol em mais situações do que o Real. O Real ele tem menos gols sofridos, mas o Real fez menos jogos, né? Disputou menos partidas. Então a média dos dois é muito parecida, só que a média de gols marcados pelo Real Madrid é muito maior. Tem, obviamente, jogadores de mais qualidade. O Real Madrid tem mais vitórias do que o Vallecano no primeiro tempo, mas também tem mais derrotas. Já aconteceu, e não foi apenas uma vez, do Real Madrid perder o primeiro tempo e ter que buscar recuperação na segunda etapa. E o Bellingham é muito importante nesse fundamento. Tá? O Vallecano marcou até mais gols do que o Madrid no primeiro tempo e não perdeu nenhuma primeira etapa. No segundo tempo, o Real Madrid desencanta a corda para a vida, o Ancelotti dá um come na galera no vestiário, 100% de vitória, nenhuma derrota e 8 gols marcados. Se você é um trader por aqui, não tem muito o que inventar. O que você precisa entender é como o Vallecano está jogando, como o Real Madrid está se portando. Dentro de casa, com o apoio da torcida, com o Bernabéu reformado, com um ambiente hostil para a equipe do Vallecano, né, com a sonorização do Bernabéu muito bem, a acústica muito bem organizada, o Real Madrid está se posicionando lá na frente, empurrando o Vallecano para trás e não deixando espaço para contra-ataque? Sim, então dá para a gente estar a favor do favorito, nosso querido Beck favorito no primeiro tempo. Do contrário, fica de fora, porque o Real Madrid já mostrou contra outras equipes que pode se complicar e que pode buscar recuperação no segundo tempo. E o Vallecano não é uma equipe boba na primeira etapa, não perdeu ainda nenhuma primeira etapa fora de casa. Se você é um punter, quer trabalhar pré-jogo e sabe que o Real Madrid pode ter pela frente um adversário um pouco mais chato, eu, com todo o respeito, não faria nenhuma entrada pré-live. Eu esperaria o jogo começar para que você possa ter a oportunidade de pegar uma cotação do Real Madrid mais alta. Se ele vem com frequência saindo atrás do placar e recuperando, se ele tem pela frente um adversário que costuma abrir o placar,
por que não esperar um pouco, verificar como é que o Real Madrid está jogando, se ele está dando oportunidade, e se de fato o Real Madrid sair atrás, pensar numa recuperação, no dupla chance, e se o Real Madrid ter mais dificuldade para jogar ou ter dificuldade para furar a defesa do Valecano, pegar essa cotação mais alta na segunda etapa. Acredito numa vitória do Real? Sim, mas a gente pode ter um mercado de gols por aqui, sendo interessante, né? Das últimas vezes que o Real Madrid enfrentou o Valecano em casa, 2 placares de 2-1, então não duvido que a gente possa ter um over 1,5, com uma cotação mais alta, obviamente. E olha, não duvido que a gente possa ter um ambas marcam aqui também. Lembrando que no gol não é o Courtois, é o Kepa Arrizabalaga. Pronto, meu amigo, agora acabou. Mas ainda tem os nossos jogos extras. E eu te aconselho a ficar até o final, até porque me ajuda, né? O algoritmo no YouTube não entende que você largou o vídeo pra lá. Vamos ver até o final. Não vai demorar muito, não. Ó, dos favoritos que eu ficaria de olho, temos o Sport contra o Estrela. Muita cautela, porque o Sport é líder, mas o Estrela da Amadora é um time chato, tá? Mas dá pra pensar no mesmo cenário do Real Madrid por aqui, com essa cotação próxima de 1,30. Dos favoritos que podem se complicar, Aston Villa fora de casa contra o Forest. O Forest costuma fazer do seu campo um ambiente bem hostil. Já comentei do Stuttgart sem o Senhor Guirassy. A Roma enfrentando o Lecce é favorita, mas tem o seu quesinho de complicação. O Cruzeiro, que relativamente até fez um segundo tempo bem contra o São Paulo, se perdeu depois de tomar o gol do Luciano. Também pode se complicar porque o Inter vem fazendo bons jogos, tá? O Internacional até empatou com o América, mas o Internacional vem fazendo bons jogos. Na minha opinião, é um confronto direto aqui contra o rebaixamento, né? Então, para mim, o Cruzeiro, que é favorito, pode se complicar. E o Vitória, que enfrenta o Vila Nova. Em caso de vitória do Vitória, Vitória já vai praticamente botar ali os 2 pés na Série A. Agora, tem que tomar conta de segunda divisão da Alemanha. O Karlsruhe enfrenta o Paderborn que eliminou o Freiburg da Copa da Alemanha. O Hannover enfrenta o Braunschweig. O Hannover é um excelente mandante, um time bom, gosta de estar na frente do placar e sabe contra-atacar. E o Braunschweig é o lanterna da competição. E temos o Hansa Rostock contra o Hertha Berlim. O Hertha ainda não sabe se vai conseguir disputar um regresso para a primeira divisão, mas começou a melhorar, pelo menos, né? O Hertha e o Hansa Rostock são 8,80. Foram as únicas equipes do campeonato que ainda não empataram. Ou vence ou perde. Vale a pena ficar de olho. E Curitiba e Goiás. A situação do Curitiba é cada vez mais difícil, é uma areia movediça, mas acaba sendo um adversário direto por aqui. E quando duas equipes com dificuldades e com necessidades extremas se enfrentam, a gente pode olhar, na minha opinião, pelo menos o over 1,5 gols. Jogos para correções de preço, já falamos do Fortaleza com o Flamengo e tem a Fiorentina com a Juventus. Lembrando que a Fiore tem jogo da Europa League na semana que vem, na quinta-feira, mas está muito distante. E a Juventus não enfrenta nenhum jogo aqui das competições da UEFA, por isso que eu acredito que a Juventus é uma das favoritas a vencer o campeonato italiano. Os últimos jogos entre eles têm sido bem under, não duvido que a gente possa ter mais um jogo aqui com uma tendência de menos de 3,5 gols. Talvez, tá? Jogos extras, os extras. O Ludogorets na Bulgária, temos o Ferencváros, vou tentar lembrar de todos os países, tá? O Ferencváros na Hungria, na Suécia, o BK que enfrenta o Malmo. Aqui é jogo difícil, tá? Jogo bem difícil. Na Dinamarca, fora de casa, o líder Copenhagen enfrenta o Rangers. Na Espanha, o Valência pega o Granada. O Granada está na zona de rebaixamento nesse momento. Na Noruega, temos o Rosenborg com o Molde. Isso aqui é clássico também, tá? O Rosenborg tem história pra caramba na Noruega. Talvez não esteja vivendo uma boa fase. O Bodø Glimt tem um jogo fora de casa. De novo na Suécia, o Elfsborg, que é o líder da competição, pega o Dagerfors. Dá pra ficar de olho numa vitória do líder aqui também. Jogo difícil entre Villarreal e Bilbao, e temos às 15 horas na Arábia Saudita o Al Ahly enfrentando o Al Riyadh, tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela tua companhia em mais uma longa semana. Nos vemos nessa próxima semana de Data FIFA. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima.